Meus irmãos, nós vamos continuar refletindo sobre esse tema, intimidade com Deus. Nós começamos na semana passada e vamos caminhar pensando nesse assunto até o final de junho. Então, domingo passado, esse domingo e os próximos dois, estaremos fazendo ponderações, a nossa mensagem estará voltada para esse assunto. E é muito bom ter a sua presença, a sua participação. Se por algum motivo você não participou da primeira mensagem, você vai poder acessar isso no Facebook da igreja, tem lá o áudio já disponível. Assim que puder, a gente coloca o vídeo também disponível. Mas, a princípio, já temos o áudio da semana passada. Mas eu quero lembrar aqui algumas coisas. Nós precisamos muito de tratar desse assunto e não tem lugar melhor para falar sobre intimidade com Deus do que dentro da igreja, dentro de um lugar como esse, onde nós acreditamos que estamos aqui para ouvir a sua voz e que Ele fala com a gente. Quero dar uma recapitulada, bem rápida mesmo, do que a gente conversou na semana passada, para não ficar uma ponta solta aí dentro da questão do relacionamento, das dificuldades que a gente tem para se relacionar, a dificuldade que é minha, que é sua, que é de todo ser humano. Deixa eu ver se já está no jeito aí, acho que eu tenho que apertar um botão aqui. Vamos lá. Eu tenho que ligar o negócio primeiro, tá, meus irmãos? Tem uns milagres que não acontecem só da gente apertar o botão. Botar o botão certo, né? Ó. Vamos entrar no acordo aqui, daqui a pouco. Pronto. Nós estamos falando sobre intimidade com o Senhor, e nós acreditamos muito que um livro que tem nos ajudado é do Matthew Keller, que fala sobre intimidade. Ele defende a tese de que há uma escala para que a intimidade aconteça. Ele vai falando sobre 7 níveis até se ter uma intimidade por completo. E quando a gente está conversando sobre isso, você já vai pensando sobre os seus relacionamentos interpessoais, seus relacionamentos aqui como família cristã, seus relacionamentos com Deus realmente. Ele fala que existe um que é esse chamado clichê, ele dá esse nome, que é aquele relacionamento muito comum, que a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, mas que a gente não se conecta com ninguém. É só uma questão de educação mesmo, de cumprimentar, não tem interesse nenhum que isso passe disso. Aí ele fala também de um outro, eu vou passar rápido porque nós já vimos isso na semana passada, que é um segundo nível nessa escadinha que vai falar de fatos e eventos. É quando eu encontro com alguém e ao invés de eu falar apenas boa noite, eu falo boa noite, você responde boa noite, e de repente eu falo, essa semana, né, esfriou esse fim de semana, sei lá, a gente puxa algum assunto a respeito de algo que está acontecendo no momento. Olha, o Brasil está indo muito bem na política. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, por isso que esse moço tem um nariz grande, né? Porque ele é mentiroso. Mas quando a gente só fala de fatos assim, mas que não nos conectam, a gente trata de algo que não faz a gente ter uma ligação verdadeira. E a maior parte das pessoas vive nesse nível aí. Ela tem medo de passar para o terceiro nível, que é onde a gente começa a compartilhar opiniões e crenças. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós gostamos de fato, e a gente não faz isso com medo de perder a amizade, né? E o que é mais interessante, que aí a gente também não consegue pular para o quarto ponto, que é onde a gente fala, ou para o quarto nível, né, onde a gente vai conversar com as pessoas sobre sonhos e expectativas, porque a gente já travou ali na questão de opinião e crença. Imagina, eu falar para uma pessoa que eu creio em Deus, num Deus que é um Deus só, mas é 3 ao mesmo tempo, que mandou seu filho para morrer por mim, no meu lugar, por causa de eu ser um pecador miserável, e que se não fosse Deus ter feito isso, não tinha chance para a minha vida. Eu não quero falar isso com todo mundo, porque às vezes eu escolho não falar isso com algumas pessoas, porque eu tenho medo delas não serem mais minhas amigas, delas não ficarem próximas de mim, elas não quererem mais contato comigo. Só que a grande a pegadinha desse negócio é que quem não consegue compartilhar opiniões e crenças, expectativas, sonhos, não tem amigo.
Essa amizade que a gente só pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, e comentar coisas triviais como o resultado do jogo, de futebol, do seu time, alguma coisa desse tipo, isso é uma amizade que não te segura, não te ajuda em momento nenhum, isso não é intimidade. Mas a gente tem medo, às vezes, de perder esse tipo também. E ele vai defendendo, que a escada vai subindo, que o quinto nível é dos sentimentos, é quando a gente já passou por o nível 1, nível 2, 3 e 4, e a gente já pode compartilhar os sentimentos, não somente os sonhos, a expectativa, mas os sentimentos, que é diferente, que é, por exemplo, quando eu falo com você algo e você pode falar para mim assim, pastor, eu não gostei do que você falou, eu posso perguntar, mas você não gostou por quê? Eu me senti mal, do jeito que você falou isso comigo, eu me senti mal, e aí a gente vai poder conversar e falar assim, não, desculpa, eu não queria que você se sentisse mal, eu queria que você refletisse a respeito desse assunto, meu interesse não era te deixar depressivo, te deixar magoado, nem nada disso, mas só entra nesse nível quem já passou pelo nível 3, pelo nível 4, porque a maioria de nós fica estagnado antes disso aí. Aí ele defende também, e aí onde a gente pode, quando a gente sobe um degrau a mais aí no nível de intimidade com as pessoas e com Deus, é quando a gente pode falar daquilo que é fraco na gente, daquilo que é feio na gente, das nossas fragilidades, dos nossos medos. E todo mundo aqui tem medo de alguma coisa, ou de algumas coisas, ou muitas coisas, mas a gente não quer falar com todo mundo. A gente tem medo de conversar isso com as pessoas. E, por último, ele fala que o nível ideal é quando a gente já pode expressar as necessidades. Para e dar uma olhada nisso aí, depende disso para a gente poder caminhar e pensar a respeito de intimidade com Deus, intimidade uns com os outros. Tem um texto no rodapé que fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Deus tem vontade, sim, desejo, disposição de ser íntimo de nós, de ser próximo das pessoas que usam ou que chamam, que clamam pelo seu nome. Mas Ele não é íntimo só porque você vem à igreja. Deus não é íntimo meu ou de qualquer ser humano só porque eu falo o nome dEle. Se de fato eu não coloco essas coisas, eu não tenho coragem de conversar isso tudo com ele. E uma coisa que o autor defende nesse livro, que vale muito a pena você ler, é que se nós travamos ali no nível 1, no nível 2, é bem possível que nosso relacionamento com Deus também esteja agarrado ali. Que na hora da gente orar, da gente colocar diante do Senhor nossas necessidades, nossas carências, nossas vontades, nossas alegrias e tristezas, a gente também fique meio agarrado ali assim, porque a gente está meio que viciado a fazer isso, e se a gente não consegue relacionar com as pessoas com quem a gente vê, talvez seja bem difícil mesmo relacionar com quem não vê. O João falou isso com muita clareza, né? Ele diz que quem diz que ama Deus, a quem não vê, mas odeia o irmão a quem ele vê, é mentiroso. Uma maneira de se comprovar que ama a Deus é amar o próximo, é demonstrar isso para pessoas palpáveis, gente que você consegue tocar. Certo? Então nós vimos isso e isso só demonstra para nós a dificuldade que é a gente ter relacionamento. E a gente viu que um dos problemas é que nós furamos a fila, a gente acha que não precisa seguir aquela escala, a gente às vezes já chega com muita euforia, fala bom dia e já quer passar para a área do sentimento, para uma questão mais profunda com as pessoas, isso assusta, isso atrapalha. Um outro problema que atrapalha a gente viver uma vida de intimidade com alguém e com Deus também, é porque nós rompemos nas relações quando nós somos decepcionados, quando a gente fala alguma coisa, ou ouve alguma coisa que não nos desagrada, que não supre a nossa expectativa, dificilmente a gente tem a coragem de andar mais um passo, de aguentar mais um pouquinho, ter um pouco mais de paciência, a gente quer romper. Vivemos uma época onde os relacionamentos, como já foi nomeado por um sociólogo falecido recentemente, vivemos uma época de relacionamentos líquidos, onde qualquer coisa escorrega, sai, se perde, porque a gente não tem mais algo assim que a gente mantenha. Outro problema, as discordâncias, falta de investimento. A gente prefere trocar, mais fácil. Não quer ser meu amigo? Arruma outro ali na esquina.
Só que amigos, normalmente, daquele nível ali, de amizades superficiais, que não chegam a ter intimidade. Quantas pessoas você tem no seu hall de amigos verdadeiros? Eu não estou falando desse pessoal que bate no seu ombro, que fala ok para tudo que você diz, não. Falando gente com quem você pode contar, falar, inclusive falar das coisas feias que tem dentro de você, que acontecem no seu coração, momentos de fragilidade, dias que você não tem, assim, tanta disposição para fazer o que é correto, às vezes está pensando um monte de bobagem. Com quantas pessoas você pode fazer isso? E a gente percebe que a maioria das pessoas travam no nível 1 e 2. Rapidamente, vamos vendo onde temos maior dificuldade também nos níveis 3 e 4. A porta de entrada para a intimidade real começa a partir do nível 5, que é onde a gente expressa realmente fragilidade e sentimento. E o lugar onde tudo é se superado é no nível 7, onde nós que queremos e precisamos e desejamos ser amados, todos nós aqui queremos ser amados de verdade, não amados pela caricatura que a gente está passando para as pessoas, não por aquilo que a gente definiu que somos ou que a gente acha que é, mas do jeito que a gente gostaria mesmo de ser e não é, mesmo com algumas feiuras, a gente consegue no nível 7, Deus é a pessoa certa para poder nos abençoar, para poder nos aceitar nesse momento. Falamos também na semana passada, e ainda só para lembrar, que eu queria que você pensasse, que nível que você está, qual o nível de intimidade que você tem com Deus, ou que você entende que precisa ter com Deus. Atenção aqui, meus irmãos, por favor, nós não estamos falando de igreja, de vir à igreja. Vir à igreja é muito importante, eu gosto demais de ver você aqui. Nós estamos falando de intimidade com Deus, que é 24 horas por dia, todos os dias da semana. E qual a frequência da sua pulsação do coração por Deus? Nós temos assuntos que nos fazem ficar, assim, esquentam o nosso sangue, nos chamam a atenção. E Deus, qual que é o tipo de impressão ou de reação que a intimidade com Deus te causa? Você tem muita vontade de ser amigo de Deus, de conhecê-lo mais de perto, de estar mais próximo dele, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aqueles que o temem, que ele dará a conhecer a sua aliança. Resumindo, nós vimos isso aqui semana passada, cuidado para não cair nas armadilhas de 3 coisas aí, que é achar que você vai conseguir isso com a sua performance, porque assim, se você ler 10 capítulos da Bíblia de hoje, de agora para frente, todo dia você vai ler 10 capítulos da Bíblia, isso vai te garantir, porque você é um bom crente, vai frequentar todos os trabalhos da igreja, vai se tornar mais efetivo na participação das coisas desta igreja, de alguma maneira, que é isso que vai te trazer intimidade, não cai nesse erro. Não é disso que nós estamos falando. Conhecimento também, cuidado, porque você leu mais alguns livros, leu alguns livros interessantes, aí você acha que isso uma prova de intimidade. Não é. Eu tenho percebido em alguns contatos nas redes sociais que tem, nos últimos dias, aí, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, as pessoas têm se interessado muito pela literatura da Reforma, dos puritanos, pelo calvinismo. É interessante, igrejas que nunca tiveram contato, denominações que nunca tiveram contato com esse tipo de literatura, que, até porque nasceram de uma outra maneira, com outro DNA, tem procurado e tem gostado. Os congressos, como só para citar da Fiel, cada ano que passa, falta vaga. São 3, 4 mil pessoas reunidas por ano para poder tratar de assuntos como esse, e cada ano mais gente quer ir, eles não têm mais aonde fazer um lugar tão grande que cabe a todo mundo que quer, sempre fica gente de fora. Só que tem muita gente que se engana, que acha que é só o conhecimento que é suficiente, e não é. Para ter intimidade com Deus, não adianta você ler tudo que passar na sua frente e achar, agora eu conheço Deus, agora eu sou íntimo dele. É importante que você leia, mas intimidade é quando a gente começa a ficar parecido com quem a gente convive. Você já teve a oportunidade de conviver com a pessoa, tanto que você começa a usar as mesmas palavras que ela tem um vocabulário um pouco diferente do seu, e você de repente começa a falar uma palavra
que você nunca falou. Por exemplo, pocá. Nunca usei, não sabia nem o que era isso. Né? Aí a gente vem, começa a conviver com as pessoas, elas usam esse linguajar, a gente fala. Quando alguma coisa, a situação está resolvida, a gente fala, e aí, conseguiu resolver outra coisa? A gente fala, resolveu, está safo. Não é, seu Ed? Está safo. A gente começa a conviver com as pessoas, a gente começa a parecer com elas. Cuidado para não cair na armadilha também da experiência, achar que sensações são suficientes. Eu falei isso na semana passada, estou resumindo aqui. Cuidado porque a gente pode cair no mesmo erro que o Tomé caiu. Se eu não colocar o dedo, se minha mão não estiver ali em cima, ou seja, se meus sentimentos não aprovarem, eu não aprovo. E os sentimentos da gente são muito duvidosos. A Bíblia fala que o nosso coração é tremendamente enganoso, desesperadamente corrupto, e ele pode nos pregar muitas peças. A gente pode achar que está numa coisa boa e está indo por um caminho muito ruim. Amém, meus irmãos? Para pensar, falamos de 3 textos da Bíblia, e eu quero pular esses aí, porque a gente já leu na semana passada, vamos ler só o último que está aí, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Vamos lá, todos juntos agora. Buscar-me-eis. Joia. Aí eu estou imaginando assim, que você passou a semana e de repente você está fazendo tudo isso, você considerou, pensou nessa dificuldade que é ter relacionamento, como que esse negócio não é, parecia que era mais fácil, mas não é. Você fez até algumas críticas à sua maneira de relacionar com as pessoas e com Deus, com a igreja de Deus, com a família do Senhor. E você está procurando um jeito de resolver isso. Pelo menos para mim é isso. A gente percebe que a coisa é complicada, tem dificuldades. Mas a Bíblia também traz não só a orientação sobre qual o problema, como traz também a solução para o problema. Eu não sei se isso acontece com você, mas como eu sou gente como você, eu imagino que isso aconteça. A gente está fazendo os exercícios que nós julgamos serem os necessários, mas ainda a gente não conseguiu ficar tão próximo assim do Senhor, e a gente quer mais. A gente já viveu alguns momentos que a gente fala assim, eu tive mais próximo do Senhor que eu estou hoje. Por que essas coisas acontecem? O que atrapalha? Quais são os verdadeiros problemas para dificultar ou para impedir que alguém se torne íntimo do Senhor? Será que é uma igreja? A igreja é capaz de atrapalhar alguém se chegar a Deus? A igreja às vezes até atrapalha mesmo as pessoas terem alguma experiência, uma experiência boa com a religião. Eu já vi isso acontecer demais. Eu já vi isso acontecer com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu conheço muito, que são próximas de mim, já vi isso acontecer comigo. Tive vontade, às vezes, de largar esse negócio de igreja, porque falei, não rola, esse negócio é muito esquisito, esse povo muito estranho, isso que está acontecendo aqui, por causa daquele momento que eu estava vivendo, por causa daquela situação em particular, e quando a gente vai ver, a gente está julgando um todo por causa de 3, 4 cabeças somente. E seria, lógico, uma injustiça se eu continuasse nesse rumo de pensamento. Mas essas coisas passam e, mesmo assim, nem sempre é tão simples a resolver essas questões. Agora, a Bíblia explica por que não é tão fácil assim. Porque existe orientação na Bíblia para a gente poder entender o que nos separa, aonde que foi desconectado, aonde que houve essa interrupção e como que a gente pode restaurar isso. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Vamos primeiro falar sobre as dificuldades. Tem algo que eu e você precisamos lembrar, precisamos saber de alguma maneira. Você já percebeu que existe dificuldade dos relacionamentos? Então, vamos fazer pergunta ainda, né? Já fez análise da sua própria situação? Quantos amigos você tem? Você tem sido um bom crente? Porque às vezes a maneira que você tem para avaliar é, não, eu sou um bom crente. Eu sou crente há tantos anos, há tanto tempo, e acha que isso é suficiente. Essas são dificuldades que a gente tem, e a coisa, de repente, não funciona, porém, não deu certo. Mesmo assim, eu continuo ainda vivendo, parece que eu ainda não estou dentro do que eu deveria estar, eu ainda não estou vivendo um relacionamento íntimo com o Senhor, com a sua palavra, com o seu povo. Vamos ver onde que essas coisas aconteceram, a Bíblia fala muito claramente delas. Tem um texto que a gente vai ler junto aqui, para poder entender melhor isso, tá bom?
Vamos ler todos juntos? Consegue ler bem aí, não consegue? Vamos lá? Ouvindo o homem... Irmãos, a Bíblia ensina claramente para nós, o texto está aí para você anotar, Gênesis capítulo 3, verso 8, 9 e 10, aonde aconteceu essa ruptura. Essa ruptura não aconteceu no desentendimento que você teve com alguém da igreja, não foi porque um determinado grupo te perturbou. Essa ruptura, essa separação entre nós e Deus aconteceu lá atrás, quando Deus tinha um relacionamento perfeito conosco, mas a gente preferiu dar ouvido a outra voz. A gente preferiu seguir um caminho diferente. Só para você entender, esse texto mostra quando Deus vinha e conversava com esse casal que representa toda a humanidade, que é Adão e Eva. A Bíblia diz que todo dia Deus conversava com ele. Vamos imaginar nessa história que a gente está lendo ali, vamos voltar o tempo, se a gente tivesse essa forma, né, tivesse tudo filmado, a gente voltasse o tempo, 24 horas antes, vamos usar os horários que a gente conhece, o tempo que a gente está habituado. Qual seria a postura de Adão e de Eva, ao perceber que Deus vinha caminhando pelo jardim para encontrar com eles? Certamente era uma postura de alegria, uma disposição de encontrar, de conversar com Deus, porque Deus fazia isso com eles todo dia. Era assim que funcionava. Deus criou todas as coisas, criou o universo todo, criou o homem, depois criou para ele uma companheira, para ser uma companheira idônea, para ajudá-lo nas suas situações, para ser sua parceira, e deu a eles tudo que eles precisavam em uma ordem de negação apenas, uma coisa só que não podia fazer, só isso. E pronto, estavam vivendo bem, dando nomes aos animais, tudo funcionava maravilhosamente bem, Deus conversava com o homem na boa, havia um relacionamento que não tinha sido rompido, havia intimidade verdadeira entre o ser humano e Deus. Mas, quando a gente lê o capítulo 3, o verso 8 e o verso 9, a gente vê que, ouvindo o homem e também a sua esposa, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando o vento soprava calmamente, eles deram um jeito de fugir, de se esconder, e o final do verso 10 fala: eu ouvi teus passos no jardim e fiquei com o quê? Fiquei com medo. É ali que a coisa rompeu, é aqui que se arrebentou a ligação que existia entre Deus e nós, e é por causa dessa perda, dessa dificuldade, que nós temos dificuldade de ouvir Deus hoje, de ouvir as pessoas hoje. Sabemos, acreditamos na teoria dos passos da intimidade, mas o problema foi aqui. É aqui que as coisas se quebraram, é aqui que deu errado, e daí para frente tudo que vem contaminado. Eles ouviram a voz, os passos de Deus ali, e já deram um jeito de escapulir, perdeu a alegria de conversar com Deus, porque ficaram com medo, porque já se viram de uma outra maneira. Deus falava com eles todo dia, mas agora já não queriam mais conversar com Deus. Por quê? A história diz para a gente, porque uma serpente apareceu e fez uma proposta diferente para esse casal, e esse casal preferiu ouvir a serpente. Preferiu deixar de lado a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha prometido, e falar assim: não, vamos escutar a serpente, porque, afinal de contas, né, todo dia com a serpente conversa com a gente, vamos dar ouvido para ela. Parece muito boa essa proposta, vamos considerar. Eles consideraram, desobedeceram, e aí a casa caiu.
Essa expressão, a vaca foi para o brejo, vocês conhecem também, não conhecem? A vaca foi para o brejo. O problema está aí. Desde então, nós não temos mais automaticamente conexão com Deus. Intimidade com o Senhor. Não tem. Rompemos, nós temos medo. Nós ficamos preocupados com o que somos, temos uma preocupação com a imagem. É interessante que a Bíblia fala que eles perceberam que estavam nu e foram lá e tentaram dar um jeitinho naquilo, fizeram um tipo de avental para poder cobrir as suas partes, que é o que nós tentamos fazer toda vez, é isso. Criamos situações, manias, jeitos para poder esconder de Deus aquilo que a gente é, como se houvesse jeito de esconder alguma coisa do Deus Criador, Todo-Poderoso. Não existe como fazer isso, mas a gente tenta. A gente acredita que tem jeito, que dá para disfarçar. E essa história mostra para a gente que Deus, eles, numa tentativa absurda de subir de nível, de crescer como pessoa, de se tornarem mais inteligentes, mais sábios, mais autônomos, ou autônomos a partir de aí, porque estavam ouvindo a voz da serpente, a voz contrária àquilo que Deus falou. O máximo que eles conseguiram foi ter vergonha do que são e tentar de uma maneira muito frustrante e assim, impossível de acontecer, tentar se esconder de Deus. É o máximo que a gente consegue, é frustrantemente, uma tentativa frustrante, boba, perdida, tentar esconder de Deus quem realmente nós somos. Talvez motivados por um desejo de ser mais, uma arrogância, eles perderam a intimidade, ficaram com medo de serem percebidos como são. E é interessante, meus irmãos, que a sensação que eu tenho é que, primeira coisa que eu sei é o seguinte, que se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa, eu não tenho dúvida disso. Se eu estivesse no lugar desse casal aqui, eu faria o mesmo, eu não faria diferente não, eu faria o mesmo. Só que eu vivo numa época diferente, você vive num tempo diferente. Então hoje nós não precisamos mais fazer uma tanguinha, uma roupinha para poder cobrir a gente se esconde de outra maneira. A gente se esconde através dos perfis que nós criamos nas redes sociais, nós nos escondemos ou confiamos que os títulos que nós alcançamos aqui nessa terra são suficientes para poder dar para nós um status que vai nos, de alguma maneira, conecta, não com Deus. Conecta você com algum grupo social, com pessoas que trabalham na mesma profissão, ou profissão próxima da sua. A gente não se esconde mais atrás de árvore, a gente se esconde atrás de palavras que a gente nem tem o costume de falar, mas para poder parecer mais bacana, mais bonita, a gente usa, para que as pessoas pensem que a gente é alguma coisa. E até com Deus tem hora que a gente faz isso. Na hora que vai orar, na hora que vai falar com Ele, a gente começa a mudar a voz, mudar o conjunto de palavras que a gente usa, como se tivesse jeito de enrolar. Aí a gente não usa palavras feias como pip, né? Você imagina um aí, porque eu não vou falar, né? Porque eu quero ficar bonito perto de você também, eu não quero ficar feio aqui. Mas a questão é, está funcionando isso? Não está funcionando. Não dá certo. Se você pretende ter intimidade com Deus, pare de ficar escondido atrás de perfis. Se apresente ao Senhor nu, sem nada. Para Deus você pode ser o que você é de fato, porque Ele não te rejeita porque você é do jeito que você é. É a coisa mais infantil que eles fizeram. A primeira bobeira foi escutar a conversa de alguém que colocou em xeque a palavra de Deus, e toda vez que a gente faz isso, é como se nós estivéssemos de novo procurando uma serpente para ouvir, ao invés de ouvir aquilo que Deus fala.
A segunda bobagem que está bem clara nessa história é que a gente fica achando que roupa, bens, alguns relacionamentos que nós temos que ter, ou somos forçados a ter, ou queremos ter, é suficiente para nos dar intimidade. Só essa intimidade relacional muito básica, que não passa do ponto 3, do nível 3. A gente cria uma imagem. Tem pessoas que contratam profissionais para poder dar uma repaginada na pessoa, para que as pessoas a vejam de uma forma diferente. Como é que chama esse pessoal que faz isso? Personal, qualquer coisa aí. Como é que é? Fala, gente, para dar tempo de eu beber água, senão fica complica. Personal style. Tem uns outros cursos aí também que eu tenho visto que são interessantes, são bons para ajudar as pessoas a se desenvolverem, mas às vezes querem tornar a pessoa uma outra coisa. Agora, o pior disso é quando nós, na esfera da intimidade com Deus, a gente acha que dá para poder, mexendo apenas nos adereços, dá para a gente melhorar alguma coisa. Ou que precisamos fazer isso, porque, afinal de contas, Deus pode estar magoadinho com a gente, né? Deus pode estar chateado, então vamos apresentar para ele logo um presente. Vamos fazer igual Jacó, quando queria voltar a ter amizade com o irmão, que ele andou dando pernada no irmão um período grande da sua vida. Ele mandou um monte de gente na frente dando presente para poder assim, amaciar, ajeitar a situação, tornar o caminho um pouquinho mais tranquilo para a sua chegada. E tem vezes que nós achamos que para ter intimidade com Deus, a gente precisa fazer esse tipo de exercício infantil, de parecer uma pessoa que nós não somos, de vestir uma roupa que a gente não é, de cobrir coisas que aos olhos de Deus, Ele vê normalmente. Nós criamos situações, achando que Deus não vai nos amar do jeito que nós somos, e a maior alegria que eu tenho é quando eu leio a Bíblia, que eu percebo que Deus, mesmo vendo e sabendo tudo que tinha acontecido, não se indispõe com Adão, não se indispõe com Eva, mas vai lá e conversa com eles como fazia todos os dias. Deus nos trata com o problema que nós temos. Eu vou olhar para você, que eu não vou ver muita coisa, nós vamos crescendo em conhecimento uns dos outros, a partir do tempo que vamos passando junto, que vamos conversando, que vamos trocando ideia, que vamos, tendo tempo de bate-papo, e a gente vai tendo um tipo de relacionamento, ele pode se aprofundar, eu espero que ele se aprofunde. E vai ter algum momento que pode ser que, por causa de uma coisa ou de outra, uma expectativa, uma palavra, ou um gosto, as coisas não fluam tão bem. Agora, porque a gente se surpreende, a gente fica chateado, a gente criou uma expectativa e essa expectativa não foi cumprida. Agora, tem jeito de surpreender Deus? Eu fico imaginando, assim, qual que é a ideia de Adão, de Eva? Não vou nem entrar no mérito aqui de quem que foi a pessoa que foi mais culpada dessa história. Não vou contar para ninguém que foi a mulher que comeu, tal, não vou fazer isso não. E convencer o marido, porque seria machismo, né? Então, o fato é, meus irmãos, é que depois dessa situação para cá, rompeu, a ligação foi interrompida, houve uma ruptura, as coisas não funcionaram mais do jeito que deveriam. E Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. Eu fico imaginando, que tentativa mais imbecil é essa? Vamos correr para trás de uma árvore, porque Deus está chegando aí. E Ele não pode nos ver do jeito que nós somos. Irmãos, aqui, olha para mim, presta atenção. Será que não é isso que a gente vive tentando fazer toda semana? É correr para trás de alguma árvore, correr para trás de algum computador, correr para trás de alguma história, correr para trás de algum trauma, correr para trás de alguma situação, correr para trás de alguma conversa, correr atrás ou para trás de algo que não tem como nos esconder de Deus, porque Deus te vê do jeito que você está agora. Se você falar que crê nele, mas você não crê, Ele sabe disso, você não precisa mentir.
Nós temos falado isso aqui constantemente. Não, você não tem que ser bom para Deus te amar, porque Deus já decidiu amar você antes da fundação do mundo. É uma proposta dele, é uma iniciativa dele. Ele que quer realmente ter um relacionamento com a gente. E mesmo quando a gente estraga o negócio, quando a gente derruba a mesa, quando a gente, sabe, bagunça a festa, ele vai assim mesmo conversar com a gente. Ele fez isso com esse casal. Ele fez isso com Pedro. Pedro estava cheio de nóia na cabeça, achando assim, Deus não vai me dar mais confiança, acabou para mim, meu ministério ferrou, lascou, não dá mais, porque afinal de contas eu fui o mais impetuoso a dizer que não lhe trairia, que não o abandonaria, mas eu fiz o pior, eu abandonei, eu neguei ele 3 vezes, Jesus não vai andar mais comigo, não tem vez para mim. Jesus aparece para ele, conversa com ele e fala, faz o que eu te pedi. Faz o que eu te mandei, apacenta minhas ovelhas. Apesar de você não me amar de forma perfeita, eu te amo de forma perfeita. E é isso que é lindo no Evangelho. Você não precisa ser a pessoa melhor do mundo. Você não precisa fingir ser. Tá bom, continua fingindo para mim que eu gosto do jeito que ele está aqui, tá? Tá bom. Dá para viver. Eu aguento. Você não precisa ser 100% honesto comigo se você não tiver vontade de ser. Mas não tente ser desonesto com Deus e fingir uma situação. Se for necessário, faça igual Tomé, não creio. Vocês estão acreditando, todo mundo está crendo, vocês viram, eu não vi e eu não acredito enquanto eu não puser a mão. Se for o caso, faça isso. Mas seja honesto, porque não tem como a gente enrolar Deus. E o problema começou ali. Uma serpente chegou, jogou uma conversa e o casal caiu. A sensação que eu tenho é que a gente continua dando espaço para a serpente fazer as decisões na nossa vida. Toda vez que eu e você deixamos a Bíblia de lado, ou pegamos a Bíblia e falamos assim, a gente tem que ajustar ela com o tempo que a gente está vivendo, a Bíblia precisa ser comprovada novamente, ela tem que ser testada novamente. A palavra de Deus não é bem assim, é porque naquela época era de um jeito, agora a gente precisa dar uma ajeitada, afinal de contas nós estamos no século 21, então muita coisa não é desse jeito, não é assim, isso pode ser só uma história que inventaram e tal. Toda vez que a gente faz isso, mas acredita, de pé junto, na conversa de outros escritores que têm muito menos documentos para comprovar o que eles são, e eles não são Deus, eles nunca fizeram nada por você, é porque você está fazendo de novo a opção. Eu prefiro escutar a serpente do que obedecer aquilo que Deus fala. O problema está aí. Qual que é a solução? A Bíblia fala também da solução. Vamos ler a solução, a reconexão. O texto que fala sobre a reconexão, nós vamos ler também aqui nesse momento. Esse ficou um pouquinho menor, mas a gente consegue. Vamos lá? Todos juntos? Pois vocês não receberam... para que também participemos da sua glória. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente, o quê? Temer. O que aconteceu com Adão, com Eva, com o primeiro casal lá no Éden? Eles tiveram medo. Agora, não precisa mais ter medo. Porque Deus tomou a iniciativa de reconectar cada um de nós nele mesmo, através de Jesus Cristo, daquilo que Cristo fez por nós. Por isso que eu não preciso mais viver apavorado, eu não tenho necessidade de viver cheio de temores, pensando assim, será que hoje eu estou salvo, será que amanhã, hoje eu estou, porque hoje eu estava assim, eu estava vibrando bem na igreja, estava alegre, mas e amanhã, quando eu acordar meio desanimado, meio estranho e tal, será que hoje eu estou? Não, eu estou também, não por causa de mim, não por causa das vibrações, dos sentimentos, daquilo que eu consigo perceber com o meu tato apenas, mas por causa daquilo que Cristo fez por mim. Deus tomou a iniciativa de me amar, Deus tomou a iniciativa de amar você, e nos deu em Cristo a oportunidade de se reconectar com Deus, de ter intimidade verdadeira com Ele, sem precisar
enrolar paninho nenhum em volta da gente, sem precisar esconder atrás de árvore, sem precisar fazer nenhum tipo de malabarismo, apenas acreditando que Deus está trabalhando no coração da gente, através do seu Espírito. Se você já teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, você sabe muito bem que isso é testificado dentro do seu coração, essa situação está resolvida. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse uma palavra: está consumado. Ele disse: está pago a despesa que precisava para que o ser humano voltasse a se ligar com o Pai. Eu paguei agora com a minha vida, isso está resolvido. Não tem nenhuma outra pendência, não tem juros que vão ser pagos depois. Não existe nada disso. Jesus fez uma obra completa e perfeita. É o que a gente acabou de ler aqui. Está feito. E até diz para a gente que a gente pode chamar ele de Pai, de Papai. O Espírito do Senhor confirma isso. Ele pagou para que nós tivéssemos vida e vida verdadeira nele. Então, minha palavra para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Abre mão dessa arrogância de querer viver conforme o seu jeito, a sua forma, da sua maneira. A minha e a sua maneira de levar a vida sempre nos leva a querer ficar em algum momento escondido atrás de alguma parede, escondido atrás de alguma figura, alguma caricatura que criamos de nós mesmos. Nós não precisamos disso, nós não precisamos mais temer. Nós podemos ter a certeza de que o amor de Deus nos alcançou se estivermos em Cristo Jesus. Se você tem dúvida disso, peça a Deus que te clareie isso na mente, porque isso é fundamental para ter intimidade com Deus. Não tem como eu, você, qualquer pessoa experimentarmos uma intimidade verdadeira com Deus, a não ser que creiamos que aquilo que Cristo fez foi feito de forma plena, perfeita e que não tem jeito de falhar. Não vai falir. Vivemos num mundo de muitas incertezas. Tivemos uma semana tumultuada agora, né? Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente comemorando, muita gente espraguejando as decisões que estão ali. Ninguém sabia o que podia acontecer. Agora, aquilo que Deus fez é certo, não tem como ninguém atrapalhar. Você pode ficar com dúvida com respeito ao que vai acontecer nesse país de agora em diante. Nós não sabemos realmente, nós não sabemos nada. A gente imagina tanta coisa, mas não sabe. A gente espera, a gente deseja, a gente planeja, a gente sonha. E às vezes a gente até perde tempo, muito tempo, falando nessas coisas. Mas o que você realmente precisa para ter intimidade com Deus está resolvido em Cristo Jesus e está bem resolvido, bem pago. Você não recebeu mais espírito de medo. Não precisa mais ter medo. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. De repente você chegou aqui cheio de Deus. Maravilha, graças a Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. Amém. Mas você pode ter chegado aqui também com muitas dúvidas, com muitas sensações estranhas ainda. Você não tem muita firmeza em algumas coisas. Tem coisa que ainda não te faz sentido. Algumas experiências que você viveu na vida, ou está vivendo na sua vida, na sua família, te perturbam, te deixam ainda questionar um monte de coisa. E a Bíblia está aqui para dizer que é o seguinte: você pode ter dúvida do que você quiser, mas você não precisa ter dúvida do amor de Deus por você em Cristo Jesus. Disso você não precisa ter dúvida. É a verdade que você pode se apoiar nela, e você não precisa então simular nada, fingir nada. Larga de ser teimoso, que nós deixemos de ser presunçosos e autossuficientes, confiantes, achando que a gente é competente para tomar conta da nossa própria vida, porque a gente não é. Se fôssemos, Jesus teria morrido em vão. Seria uma coisa mais ridícula do mundo, da história, alguém se sacrificar por mim, se eu tivesse em mim mesmo condição de me salvar. Mas não tem, nunca teve, sempre foi por Cristo Jesus, só Ele. Então, coloque a sua vida em Cristo Jesus, saiba mais dEle, ouça mais Ele.
É isso que a gente aprende nessa história. Tem um livro que é interessante, só o título dele já fala bastante, que a serpente não decida por nós. Que a serpente não decida por você. Se quiser, pode tirar o nome da serpente assim, mas que o fulano não decida mais por mim. Que o ciclano não decida mais por mim. Que o Beltrano falou na internet não decida mais por mim, mas que Jesus seja aquele que decidiu por mim, e eu acredito nisso, e que isso seja suficiente. Por último, existe um meio para que essas coisas se tornem verdadeiras dentro do nosso coração. Isso não acontece num passe de mágica, né? Fazer um movimento aqui e vai tudo dar certo. Não vai. Vamos ler esse texto, meus irmãos. Vamos ler todos juntos? Bom e justo. Meus irmãos, conduz os humildes na justiça. Se você não se humilhar e não reconhecer a necessidade que você tem de Deus, toda essa conversa que a gente está tendo aqui vai ser só uma conversa de domingo à noite, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, na sua semana, na sua existência. Deus conduz os humildes, aqueles que realmente querem ouvi-lo, que querem obedecer aquilo que ele diz, que não ficam colocando a palavra dele mais alguma coisa para poder servir. Não é aquele que é o que a Bíblia fala e mais qualquer outra coisa que você quiser colocar do lado. Não. Intimidade, para a gente terminar aqui, intimidade com Deus, meus irmãos, tem que ser pensada nesse ritmo aí. Requer uma sequência de etapas, as coisas não acontecem assim no tempo que a gente quer, do jeito que a gente precisa aprender a passar do nível da superficialidade, do clichê, de ficar só falando só o óbvio, de orar para Deus. O Senhor sabe o que aconteceu na minha casa? Claro que Ele sabe. É falar: Deus, o Senhor viu o que aconteceu na minha casa, está vendo como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo mal, eu queria ter uma reação diferente, mas eu tive essa reação. Isso é intimidade com Deus. Passar do nível 1, do nível 2, do 3 e conseguir chegar até o nível 7, onde você pode falar todas as suas necessidades para Ele. Intimidade com Deus requer obediência à sua palavra através de Jesus. Se você não estiver disposto a ouvir o que Jesus fez, e fala, não adianta querer ter intimidade com Deus. Não tem outro jeito. Não há outro caminho. Não há outra forma. Não, eu vou ter intimidade com Deus porque eu vou ser um cara que vou morar na igreja agora. Perdeu. Não funciona assim. Não, eu vou ter intimidade com Deus porque eu vou ler todos os livros de teologia que existem no mundo. Já falamos sobre isso. Isso não funciona dessa forma. Não, eu vou ter intimidade com Deus porque eu vou fazer um sacrifício. E assim, enquanto eu não ver determinadas coisas, eu não vou largar. Eu vou insistir com Deus até Deus me dar a oportunidade de ver determinadas coisas. Você vai até ver, mas isso não tem nada a ver com intimidade com Deus. Acho que eu já contei uma história para vocês aqui. Eu tive um amigo, eu acho que eu tenho aí um conhecido, eu estudei com ele no período, uma parte da minha vida aí, na escola, né? Passado algum tempo, nos reencontramos de novo numa cidade perto de Carangola, de onde eu sou, em Divino, e olha só que legal, eu fui ser pastor dele, e ele, só acontecia isso lá, tá, meus irmãos? Ele tinha, aqui não acontece não, ele tinha um costume assim, eu estava pregando, e ele tinha um costume assim diferente, ele intercedia o tempo todo enquanto eu estava pregando, dando estudo da Bíblia, sabe? Ficava assim, dormia. Eu prefiro entender que ele estava orando, porque, né, é melhor. Faltava pouco babá no banco.
Mas quando acabava o culto, acabava o estudo bíblico, estava eu lá na porta cumprimentando as pessoas, ele saía, as pessoas saíam, ele ficava ali do meu lado, batendo papo e tal, e daí a pouco vinha o assunto, que eu quero ter uma experiência com Deus. E começava a fazer um monte de perguntas, e assim, porque eu tenho uma turma que eu fui, que em tal lugar, que eu vi uns gravetos pegando fogo. O pessoal falou que graveto pega fogo, fica lumiando, eu quero ver. O que você me diz? Eu não digo nada, vai lá, ué. Quer ver? Vai, vê. Eu não preciso disso, eu não quero. No momento, não é isso que eu estou buscando, não. Não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Aí o graveto ele viu, aí ficou feliz, continuou indo na igreja, membro da igreja, meu amigo, da mesma igreja que eu agora pastor dele. E ele falou, mas agora eu estou querendo ver uma bola de fogo. E sempre dormindo na hora do culto. O que é interessante é o seguinte, né? Na hora do culto ele dormia, mas depois ele ficava acordadaço para poder ficar me dando me perguntando, me pedindo ajuda. Eu falei assim, para que você quer ver bola de fogo? Não, porque eu quero ver a bola de fogo, porque é o estágio, né? Quero subir no nível aí de intimidade com Deus. E ficou me perturbando tanto com aquilo, eu explicava para ele, falava, meu irmão, não precisa, não é assim, não é desse jeito, não tem necessidade, mas aí sim, para ficar livre, era o meu primeiro ano de pastorado, tinha hora que eu queria ficar livre de algumas coisas, eu falava, meu irmão, vai, depois você me conta como é que foi. E ele foi, chegou um dia, ele não dormiu no culto, ficou acordado, assim, igual você está agora, assim, e eu fiquei assim, animadão, né, inocente, sou muito inocente, pensando comigo assim, olha que beleza, hoje ele se preparou melhor, está prestando atenção na pregação, não é nada, ele estava louco para me contar a novidade. Sabe o que tinha acontecido? Ele viu uma bola de fogo. Mistério resolvido, né? Que nada. Me contou todo animado que tinha visto uma bola de fogo, eu falei, então que bom, né? Agora você está tranquilo, né? Ele, não, agora eu estou orando para ver um anjo. Não acaba esse negócio, isso não termina. Quando a gente vai por esse caminho da experiência, acha que ter intimidade com Deus é um lance que a gente vai conseguir produzindo coisas nossas, assim, dos nossos esforços. Isso nunca tem fim, isso é um poço sem fundo. Não acaba nunca. Mudei, não sei mais o que aconteceu, já deve ter até travesseiro de penacho de anjo já, nessa altura do campeonato, já deve estar assim, não sei. Meus irmãos, intimidade com o Senhor, com Deus, requer obediência à palavra dele. Para obedecer a palavra dele, a gente precisa ser humilde, para reconhecer que a gente não é capaz de fazer esse exercício por nossa conta. O nosso exercício é sempre parecido com o de Tomé, não acredito, a não ser que eu ponha a mão. O nosso exercício normalmente é como o de Pedro, não tem mais vez para mim, eu esgotei as possibilidades. O nosso exercício, a nossa postura, a maneira como nós reagimos normalmente, é como os nossos irmãos Adão e Eva. A gente vai procurar um jeito de esconder atrás de alguma árvore. Porque a gente acha que Deus só nos aceita se a gente se apresentar para Ele do jeito que a gente acha que Ele quer nos ver. Só que Deus nos vê de todo jeito que a gente está. O que Ele espera de nós é um coração humilde. A Bíblia fala que um coração quebrantado Deus não rejeita. Se você quer ter intimidade com Deus, então comece a ser humilde, aceitar a sua palavra, sem ficar colocando pendengas nela, falando assim, mas isso aqui, será que é? E aí, não, mas o fulano fala isso, o ciclano fala aquilo, e eu estou me segurando para não falar o nome dos pensadores aí, né? Os intelectuais que tem por aí. Não tem gente melhor do que Deus, do que a sua palavra. Quem tem intimidade com Ele, acredite nisso. Coloque sua vida nisso, faça um teste. Esqueça o fulano, esqueça o Beltrano. Intimidade com Deus é, de fato, testada e comprovada diante das opções da vida. E aqui eu termino. Esse terceiro ponto que eu coloquei aqui, você vai ver se você tem intimidade com Deus, não é aqui agora. Aqui você pode até achar bacaninha demais o que a gente está conversando e tal. E, afinal de contas, domingo eu falo sozinho. Ninguém tem chance de ficar respondendo muita coisa. Só quando eu quero beber água que eu peço um sim ou não, alguma coisa assim, aqui eu falo sozinho. Então, até por educação, você vai concordar, você vai fingir que concordou, ou vai simular isso de alguma maneira no seu coração, para ficar tranquilo, para o domingo não terminar pesado, né? Porque é ruim terminar um domingo pesado, é o dia do descanso.
Primeiro dia da semana, a gente tem que começar bem o segundo dia, que é amanhã. Mas é amanhã que você vai ver se você tem intimidade com Deus. Quando aquilo que Ele falou, você tem que colocar, de fato, em prática no seu trabalho. Quando Deus fala na sua palavra que a gente não deve roubar nada de ninguém, tomar vantagem devida, e uma série de outras coisas que a gente poderia citar aqui, se amanhã, quando essas oportunidades aparecerem, aí você vai saber se você tem intimidade com Ele ou não, porque se você tiver intimidade com o Senhor, o que Ele fala vai ser mais importante do que a oportunidade que surgiu na sua frente. Se você tiver intimidade com o Senhor, não importa o gatão, a gatona que vai aparecer na sua frente. Lembra que amanhã é dia dos namorados, hein? Fazendo assim para o seu lado. Não, você não vai nessa. Porque a sua sexualidade, a sua vida conjugal está definida e está debaixo da palavra do Senhor. Quem tem intimidade com o Senhor não vai trair a esposa, não vai trair seu esposo, não vai se entregar para ninguém antes do casamento, fora do casamento. Porque quem tem intimidade com o Senhor tem a humildade de reconhecer que precisa obedecer a sua palavra. E aí, é aí que você vai ver se você tem intimidade mesmo. É nessa hora que nós vamos testar. E duro teste teremos amanhã. Depois de amanhã, e na quarta, e na quinta, e na sexta. É no mundo que nós vamos ver se temos intimidade. Intimidade com o Senhor é provada quando essas situações vão surgindo e a gente fala assim, não, prefiro obedecer a Deus do que ouvir a conversa da serpente. Prefiro me submeter ao Criador do que ir no papinho, no chaveco da serpente. Prefiro ser tido como um bobo, um boçal, um atrasado, um ridículo para esse mundo, porque eu estou ouvindo o Criador que me fez nele eterno, que nele eu tenha salvação por toda a minha vida, do que cair no papinho da serpente e depois ficar tentando esconder atrás de parede, de muro, de árvore, de coisas do tipo. Então, em nome de Jesus, o que eu espero nessa noite é que, para a glória dele, a intimidade verdadeira aconteça entre eu e Deus, entre você e Deus, e que isso seja comprovado e testado no nosso dia a dia. Que a gente passe no teste amanhã, para a glória e para o nome de Jesus. Amém?